O próximo passo consiste em construir a linha mestra ou de alimentação geral, responsável por conduzir a corrente elétrica desde o eletrificador até os setores a serem eletrificados. Para fazer a ligação do eletrificador com a linha mestra, deve-se utilizar do mesmo arame da cerca. Quando a linha de alimentação geral precisar cruzar estradas internas da propriedade, será necessário construir uma estrutura de passagem aérea ou subterrânea. Aqui temos um exemplo de uma travessia aérea sobre uma estrada interna da propriedade. Como você pode ver, são colocados 2 postes de madeira, um de cada lado da estrada, para elevar a linha até a altura desejada. Na extremidade superior de cada poste, amarra-se um isolador de canto para evitar contato do arame com os postes. Próximo do local onde o eletrificador se encontra instalado, a uma distância em torno de 20 a 30 metros, deve-se fazer a instalação do dispositivo de proteção contra raios. O conjunto de componentes utilizados deve ser instalado em apenas um vão da cerca, ou seja, entre 2 mourões. A linha mestra precisa ser seccionada para colocar um isolador especial, que deverá ficar entre as extremidades da espira, que é conectada ao fio eletrificado, utilizando-se grampos conectores. Em uma das estacas, faça a fixação do dispositivo para raio de porcelana. Veja que este componente possui 2 terminais de ligação. No terminal superior, faça a conexão da cerca, juntamente com um dos terminais da mola. No terminal, o inferior, é feita a conexão do sistema de aterramento. Como pode ser observado, este aterramento é constituído por pelo menos 3 hastes cilíndricas de cobre ou ferro galvanizado. Desta forma, quando um raio atingir a cerca, este sistema desviará a corrente para a terra, através do sistema de aterramento, pois será o caminho de menor resistência que o raio irá encontrar. A distância mínima que deverá existir entre o aterramento do eletrificador e o aterramento do dispositivo para raios. Os isoladores são peças utilizadas para fixar o arame nos postes ou nos balancins, garantindo o isolamento dos fios, para evitar fugas de corrente para o solo. Existem vários tipos de isoladores, e cada tipo é utilizado em situações específicas. Os isoladores de canto, também conhecidos como isoladores tipo castanha, normalmente são utilizados nos cantos das cercas, em porteiras e em vários outros locais para isolar o arame dos mourões. Estes isoladores têm como característica uma elevada resistência mecânica, amplos furos para passar o arame e facilitar o escoamento da água das chuvas para evitar curtos. Os isoladores tipo W são utilizados para sustentar os fios eletrificados, quando se utiliza mourões e balancins de madeira. Eles são pregados à madeira e o fio eletrificado é facilmente preso, como está sendo feito neste caso. Eles podem ser instalados antes ou após os fios eletrificados já terem sido instalados. Um outro tipo de isolador são os ajustáveis para hastes metálicas circulares, como, por exemplo, os vergalhões de construção civil. Como você pode ver, eles são presos com muita facilidade às hastes, dando boas condições de sustentação. Bem, agora vamos falar de algumas estruturas especiais que devem ser instaladas ao longo de uma cerca elétrica. Vamos começar falando da porteira, que normalmente é construída entre 2 mourões da cerca elétrica. É feita uma vala de aproximadamente 30 centímetros de profundidade para fazer a conexão entre os 2 lados da porteira. Em seguida, é feita a conexão utilizando-se o cabo subterrâneo. Veja que ele fica enterrado dentro da vala, sendo elevado de cada lado, junto aos mourões, até ser conectado ao fio eletrificado da cerca, utilizando grampos de ligação. Depois de fazer a instalação do cabo subterrâneo, é feita a fixação do suporte de engate da porteira. A alça de engate deve ser fixada ao mourão a uma altura em torno de 90 centímetros.
utilizando-se grampos galvanizados. Depois, faça a amarração do arame do outro lado da porteira, com isolador tipo castanha. Logo em seguida, com a porteira isolada, presa à haste de engate, faça a amarração do arame. Deve-se tomar o cuidado para não estender a mola da empunhadura. Finalmente, é preciso eletrificar a porteira. Para isso, utiliza-se um pequeno segmento do cabo subterrâneo para interligar o arame da porteira ao fio eletrificado da cerca. Esta é, portanto, uma porteira típica e eficiente das cercas elétricas. Nesse esquema, você pode observar como ela funciona. O pulso de energia percorre a cerca e é conduzido ao outro lado da porteira, através do cabo subterrâneo. A conexão existente entre o fio da cerca e a alça de engate permite eletrificar a porteira quando ela se encontrar fechada. Mas quando estiver aberta, apenas o trecho onde ela foi instalada ficará desenergizado, evitando chover o gado. Subdividir uma área em piquetes, utilizando-se cerca convencional, tem custo muito mais elevado e maior tempo de implantação. Para se ter uma ideia, o custo de 1 quilômetro de cerca elétrica corresponde a aproximadamente 20 a 25% da mesma distância cercada com cerca convencional com 5 fios de arame liso. Daí, a grande importância da cerca elétrica nestas situações. Um outro tipo de cerca elétrica adequada para manejo de pastagens, para fazer subdivisões temporárias dos piquetes, são as cercas elétricas móveis, que são instaladas ou removidas com muita facilidade. Quando for prevista a sua utilização, os piquetes podem ser construídos com maiores dimensões e serem subdivididos pelas cercas móveis. Estas cercas são constituídas por um fio ou uma fita de eletroplástico enrolados em um carretel. Para instalar uma cerca móvel, desliga-se a chave interruptora do piquete e pendura-se o carretel no fio da cerca elétrica, na lateral do piquete. Em seguida, estica-se o fio ou a fita até alcançar o outro lado do piquete. Na ponta do fio ou da fita, existe uma presilha isolada para ser conectada no fio da cerca do outro lado. Em seguida, instalam-se os balancins, que neste caso devem ser varetas plásticas ou de fibra, para facilitar a instalação e a retirada da cerca. Agora, estica-se o fio ou a fita, que deve ser, logo em seguida, travada no carretel. Veja que o fio eletroplástico fica em contato com o arame da cerca elétrica. Os animais, para serem treinados, devem ser conduzidos calmamente para dentro de um piquete de menor tamanho e deixados à vontade. A este treinamento chamamos de escolinha. Desta forma, eles terão contato com a cerca eletrificada e levarão choques. Uma maneira muito eficiente é construir 2 linhas mestras na parte central da área, de maneira que se forma um corredor para dar acesso a todos os piquetes. Este corredor pode dar acesso também aos coxos para sal e bebedouros de água, de tal forma que os animais possam ir a estes locais a partir de qualquer piquete que estiver sendo pastejado. Uma outra opção para a instalação dos coxos e bebedouros é a construção de uma área de descanso para os animais.